Excalibur. Ela é o que chamamos de espada de ego. Uma espada com alma. Uma espada lendária que cresce com seu mestre e possui possibilidades infinitas. Porém, diz Arthur de fundo, isso significa que agora ela está completamente sem poder. Excalibur grita desesperada, se perguntando que merda é essa. Excalibur fica traumatizada, dizendo que essa foi a pior experiência, desacreditada de como ela ficou no estado daquele. O Prota pergunta sobre o que farão agora e a Excalibur diz para ele fazer o que quiser, e que é para deixar ela sozinha. O homem da capa de lobo vermelho logo aparece, dizendo que ridículo, e também chamando o Prota de lixo. O homem continua dizendo que já que eles destruíram o esconderijo deles, o Prota tem que pagar. O Prota fica assustado, logo os capangas começam a falar que não é para ele se iludir, achando que vai ser só um braço ou uma perna. O outro capanga cita que quer ficar com os olhos. O Prota fica num cagaço, também né, quem não ficaria, pensando que esses caras são loucos. O Prota reflete que se continuar assim, ele vai acabar morrendo de novo, e conclui que precisa sair dali. Ele olha para o lado, surpreso. Logo vemos que é a Excalibur e que ela está muito puta, repetindo a fala do homem, dizendo que eles eram um lixo, e fica puta por ele ter colocado ela junto com o Prota. E os pergunta se eles estão loucos. Os capangas se assustam, se perguntando que poder é esse. Ela é uma Hunker? Arthur aparece de fundo, xingando a Excalibur, e pergunta se ela estava guardando um pouco de seu poder. Logo vemos Excalibur apontando para os capangas e dizendo para eles morrerem. Com seu poder, ela parte o chão, fazendo os capangas se distanciarem. Logo o líder deles diz que nunca viu uma habilidade como essa. Um dos capangas também diz que não dá para eles ficarem ali e que precisam meter o pé. A Excalibur começa a gritar, dizendo que é tarde demais e que vai matar eles ali mesmo. Arthur aparece de fundo e diz: não. Quando a Excalibur tenta usar seu poder, ela acaba lançando só um foguinho, que logo se apaga. A Excalibur fica incrédula, se perguntando por que ela não conseguiu, e continua dizendo que não era para ser assim. Excalibur logo solta uma risadinha para disfarçar o medo, dizendo desculpa. Logo o homem lança um comando aos capangas, dizendo para eles os matarem. O Prota, que tinha se distanciado, olha para trás, se perguntando sobre o que aconteceu, e dizendo que ia usar aquilo como uma distração para poder fugir. E repensa, dizendo que não vai deixar ela sozinha. Ele olha para trás e se assusta com o olhar do líder. Quando voltamos para Excalibur, ela diz para o Prota que pelo menos ele pode encarar 1 ou 2. Ela olha para trás e se surpreende, se perguntando se ele sumiu, e grita bem alto, xingando o Prota. Logo em seguida vemos o Prota correndo e perguntando a si mesmo se ele é louco para entrar numa briga daquelas. Ele finaliza dizendo que não tem como bater de frente com um cara daqueles. Depois ele percebe que ficou muito quieto e se pergunta se a Excalibur foi pega. Ele reflete, dizendo que se viesse para esse mundo, algo mudaria. E tenta se explicar, dizendo para não pensar nesse tipo de coisa, e que ela é absurdamente forte. E continua dizendo que de qualquer forma só atrapalharia, mas no fim nada mudou. No fim, tudo que ele fez foi só correr da realidade, e fala que não tem nada que possa fazer. Continua dizendo que é só um aluno do ensino médio, e logo conclui que é só isso que ele pode fazer. Uma voz na sua cabeça diz: está correndo de novo? Que patético. Prota fica parado em choque e responde que sim. Quando voltamos para Excalibur, vemos que ela não conseguiu cuidar de todos eles. O líder logo diz que ela é só um incômodo e acha que já que ela estava tão confiante, era para pelo menos ela ficar em pé. E diz que ela é pateticamente fraca. Excalibur retruca, dizendo que a única coisa que ele fez foi só mandar os capangas. Pensa que se pelo menos pudesse usar seu poder só uma vez, o líder está preparando um soco e diz que acabou. Logo, surpreendendo um total de 0 pessoas, o Prota aparece para defender ela, recebendo um soco bem nas costas. Depois de receber o golpe, eles estão no chão e a Excalibur o pergunta por que ele voltou, dizendo que era para ele ter metido o pé.
Depois o Prota pergunta para ela por que um idiota como ele não pode fazer isso e começa a chorar. Excalibur o encara e logo responde que ela nunca disse que não poderia e pede para ele sair e deixar ela levantar. Ela se levanta e estende a mão, pedindo pro Prota dar a mão dele também e diz para eles tentarem de novo. Prota aceita com coragem. Eles dão as mãos. Excalibur sorrir. Novamente vemos o Arthur sorrindo de fundo. E o Prota grita: aceito. Uma forte luz vem dos dois. O líder se assusta, perguntando: mas que poder insano seria esse? E fica desacreditado. E completa dizendo que esse poder é semelhante ao de Nagi. Mas se retruca, dizendo que na verdade é bem mais forte. Prota se revela na fumaça com uma pose muito pica e reflete que o adversário que ele precisa derrotar é ele mesmo.